Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Astral em Movimento. Estamos abrindo essa semana, começamos a abrir desde ontem, né? Uma alunação muito importante, onde a Lua e o Sol, essa Lua nova, se encontram em Órion, uma constelação muito especial que ilumina essa energia fazendo um elo entre Touro e Gêmeos. Então, terminamos a passagem do Sol por Touro, vamos passar agora 7 dias de Órion e depois abrir a constelação de Gêmeos. Então, esses 7 dias em que Órion é ativado, o que torna essa passagem ainda mais especial? Porque todo ano o Sol ilumina, né, a constelação de Órion, essa passagem, esse elo, né? Mas esse ano entra com a lua nova. Então ela se inicia exatamente nesse momento, abrindo nessa semana uma jornada muito potente de transformação, como eu coloquei no título do vídeo, né? A semana do encontro e da transformação. Então, Órion é essa constelação muito especial que é observada desde as culturas mais antigas da Terra, sempre ela recebendo o significado de uma origem divina. Então, Órion, Horus, Órum, né? São várias culturas que mostram, apontam para o céu, mostrando que ali está o portal de todos os seus deuses. Então, eles sempre apontam para essas estrelas. Então, Órion ele representa o desafio na nossa vida de integrar a nossa essência mais elevada, né, a divina, na densidade dessa vida material aqui. Então, é uma tarefa que exige muita coragem e discernimento. Vamos falar muito disso aqui. Olha, eu leciono astrologia desde a astrologia sideral ocidental, né? Desde 2019. Então, a compreensão da constelação de Órion sempre é uma grande dificuldade para os alunos. Por quê? O que eu vejo nisso? Porque Órion, ele representa uma base da nossa alma, da alma humana, que nós ainda precisamos encontrar, né, certo? Na sintonia dessa vida material. Então, abrir espaço para que ela se integre plenamente à nossa vida, o que não é fácil mesmo. Então, esses dias eles abrem sempre uma forte energia nesse sentido. Então, o encontro com o nosso ser divino, nossa origem e como tudo isso se representa em cada movimento da nossa vida. Então, os 7 graus de Órion representam 7 passos rumo a esse reconhecimento. Cada grau tem um significado especial, representa uma jornada que pode durar uma vida inteira, né? Não é isso tudo, nossa, é há 7 dias de Órion, é no momento que isso acontece plenamente. Não, mas é sempre no momento que nós nos sentimos cobrados, é quando isso se ativa com mais força dentro de nós. As reflexões do que eu faço aqui, quem sou eu realmente, o que é que eu preciso mudar, o que é que eu preciso transformar. Então, assim, quando eu comecei a formatar essa astrologia sideral, né, foi quando? Em 2013. Então, até 2013, eu estava sempre crendo que a astrologia, vamos chamar de tropical, né, que é o nome que eles escolheram para eles, fosse a correta, mas já estava muito insatisfeita com aquilo. Então, em 2013, quando eu comecei esse trabalho, essa descoberta, né, incluindo a constelação de Ophiuchus, né, a consciência do 13º signo, como muitos falam, para mim aquilo ainda não se complementava totalmente. Então, observando o céu real, que é um conceito e prática fundamental na astrologia sideral, eu observei que a constelação de Órion, ela é exatamente próxima, certo? Da Terra, ela é extremamente próxima da Terra e exatamente oposta à constelação de Ophiuchus. Então, Órion representa o braço erguido no universo, e Ophiuchus representa os pés. Então, o pé e a mão, que simbolizam a entrada e a saída da energia da vida.
Então eu venho trabalhando com Órion desde então e como é incrível, né, a energia dele. Então Órion é a vida com sentido divino, que nós precisamos reconhecê-lo e vivê-lo como um processo do nosso crescimento. Porque ele está sempre lá, esse sentido, principalmente quando que vem esse sentido divino? Quando tudo dá certo na nossa vida, não, certo? Porque o que a gente considera como dar certo também é muito duvidoso, depende muito, né? Mas assim, esse sentido ele vem muito nos desafios, nos momentos difíceis, nas dores, nas perdas da vida. Então, essa semana ela nos convida a uma transformação profunda. Então, conduzida por uma espécie de poda existencial. Porque esses momentos difíceis é o que eles fazem, né? Então, especialmente, né, quando tem dor, quando tem desafio, o que acaba acontecendo naturalmente? Nós removemos essas camadas da nossa vida, da superficialidade, de todos os desvios. Nossa, você percebe que você está perdendo tanto tempo da sua vida com uma coisa sem sentido, né, que desvia, que te afasta da sua verticalidade, permitindo que a nossa alma, ela finalmente, ela se alinhe ao motivo sagrado pelo qual nós nascemos. Então, a grande dificuldade é entender, tem um motivo sagrado, qual é, né? Então, isso faz parte da energia da constelação de Órion. Então, nos 7 passos que Órion representa nesse caminho do encontro da vida, né, desse sentido divino, é um encontro consigo mesmo, certo? Então, nesses 7 passos, qual que é o primeiro passo que nós encontramos? A limitação. Então, a limitação quando a gente compreende que não podemos ter tudo, não podemos fazer tudo, desejar tudo, tudo não existe, certo? E a vida, ela pode ser cruel, bem cruel no caminho desse entendimento, né? Então, no mito de Órion, o que acontece? Ele encontra dificuldades na sociedade que não o recebe bem. Então, ele é diferente dos outros e os outros não o entendem. E o Órion também não se entende. Então, ele persegue o amor e a aceitação das pessoas pela insistência, pela força. Então, todos fogem dele e apontam ele, recriminam ele. Então, como isso acontece na esfera humana? Muitos de nós tentamos compensar as nossas próprias lacunas através da força, da insistência, de uma busca desenfreada por uma aceitação externa, que forçada, ela sempre acaba o quê? Te repelindo. Então, nós precisamos vencer os preconceitos sociais, sim, mas também os preconceitos com nós mesmos, certo? Porque quando nós criamos uma imagem pela comparação com os outros, sempre vai refletir, sabe o quê? A insatisfação de uma pessoa, o descontentamento que ela tem com a própria condição, porque ela não quer ser o que ela é, ela quer ser o que os outros acham que ela deveria ser. Então, desejar ser mais e melhor é um potencial legítimo para todos e deve ser positivo por buscar esse mais, né? Mas mais o quê? Então, quando ele se torna negativo? Quando ele é pautado pela inferiorização do outro, pela inveja do outro. Então, isso aí já é complicado, né? Então, assim, a tirania da comparação, que transforma o desejo de uma pessoa, que é legítimo, né, de evoluir, num ciclo tóxico de inveja, de autodepreciação. Ela nunca é boa o suficiente para os outros e nem para ela mesma. Mas apenas através da aceitação sensata do que nos torna humanos, né? Tem que entender assim, nós somos humanos, então nós temos a vulnerabilidade, a impossibilidade de sermos tudo, exceto nós mesmos. Isso é que deve ser o principal. Então, o amor e a aceitação, ele não pode ser forçado, amarrado, controlado. Então, a limitação, ela fala muito disso, né? E qual que é o segundo passo de Órion? O segundo passo é a essencialização. Então, aquela
poda necessária, né, que nós temos que fazer, que eu já comentei, nos aspectos negativos, desnecessários, que alimentam essa falta de limite. Então, a poda, ela começa o quê? Na nossa mente, né? Nos pensamentos negativos, obsessivos, destrutivos, que sustentam essa ausência de limites e geram o quê? Nada mais, né? Nada menos do que o desequilíbrio emocional, às vezes até mental. Então, os hábitos ruins, buscar pessoas sem sabedoria nenhuma, né? Que só aconselham o seu egoísmo e a sua agressividade. Olha, rede social tá lotada disso, né? O ecossistema digital, ele prolifera muito isso, aquelas pessoas que fazem aquelas frases prontas, que só vão na depreciação do outro em prol de você, tudo é o outro que é o culpado, você tem que se manter egoísta, se achar o último pacote de bolacha, e é assim que a vida tem que ser. Isso é muito ruim. Então, não tome para conselheiro da sua vida nada que te traga o ódio e a intolerância. Olha, pode ser assim a situação mais... Nossa, o meu argumento é o que tem razão. Mas se o conselho que você recebe é para você odiar, é para você ser intolerante, fuja. Então, essencialização é essa poda de tudo que te distrai, né, de si mesmo. E agora o terceiro passo, né? O terceiro passo eu chamo ele de paralisação. Então a paralisação é assim, pensa assim, que quando nós estamos perdidos, né? Fora de controle, sem perceber para que rumo que a gente está indo, sabe para onde que a gente está indo? Para um abismo. Então quando tudo à sua volta ele parece que está desmoronando, amigos, familiares, nem o suporte terapêutico tá fazendo efeito, então você é forçado a um estado de abandono, certo? Então, paradoxalmente, é o terreno aonde a nossa chispa divina finalmente desperta. Porque quando você é obrigado, né, a eliminar tudo isso, ou tudo isso te elimina, então ali sobra você e um espaço maior para que esse sentido divino se apresente. Então, ele se manifesta quando você está com problemas muito difíceis para resolver. Meu Deus, eu tenho que pensar só nisso. Quando você adoece, tem que parar com aquela rotina por conta disso. Situações caóticas que também fazem você parar tudo. Então, você não consegue mais continuar da mesma maneira que você estava fazendo antes. Vocês veem que no sentido coletivo, quando que a gente viveu muito isso? Na época da pandemia. Todo mundo teve que paralisar. Então, no momento da paralisação, nós somos obrigados a repensar a nossa vida, e isso acaba acontecendo. Então, no mito de Órion, como que acontece esse movimento? Tem um momento em que o mito, ele perde a visão, ele não vê mais nada. Então, ele é obrigado a ser guiado por um anão que ele leva nos ombros. Então, esse anão passa a guiá-lo, né? Então, ele passa a confiar no anão. Então, representando o quê? A sabedoria, ela só pode se aproximar quando nós calamos a loucura da nossa mente, das nossas ações, quando às vezes a vida nos obriga a parar, porque o caminho que nós estávamos tomando não só estava dando numa coisa muito negativa. Então, na vida humana, nós só reclamamos, né? Quando tem problemas, quando tem essas situações onde que nós não podemos ter aquilo que queremos, né? Então, a gente não está vendo nisso a sabedoria do universo, nos fazendo alterar toda a nossa rota. Porque você não percebe, mas o universo sabe, a rota que você estava tomando, ela estava arrumando, sabe para onde? Para um precipício, para um abismo, aonde você poderia perder muito mais. O quê? A si mesmo. Então, nos perder de nós mesmos é a pior perda de todas, né? Aí chega o quarto passo de Órion. Qual que é o quarto passo? A mudança. Então, quando essa paralisação ela nos leva para essa nova guiança, rumo à cura, né, nós vamos em busca do algo novo, do algo diferente.
Então, quantas vezes a gente reclama das relações, dos ambientes desgastantes, né? Por medo de romper com aquilo que é conhecido. Ah, eu não gosto muito dessa pessoa, desse lugar. Ah, mas é um lugar que eu tô acostumado a ir, é a pessoa que está sempre ali. Então, assim, a gente não considera que nós podemos ampliar a nossa rota de interação. Não se trata só de você cancelar coisas e lugares e pessoas, mas amplia, certo? Para aí a gente tem que entender também que cada um é do seu jeito, né? Mas será que você tem que ficar só condicionado ao mesmo? A vida sempre nos convida para mudar, principalmente quando a gente enfrenta essas grandes paralisações. Então, quando a gente vê que o que nos impede é o quê? É o medo. Então, vencer o medo é fundamental para crescer. Então, a vida é feita de diversas experiências. Então, você não pode ter medo de viver essas experiências por se transformar em alguma coisa que você não goste, né? Por encontrar alguma coisa inusitada. Então, essas experiências, elas podem não se transformar no seu ideal, né? Mas você pode compreender que a diversidade não está só em você. Você vai vendo mais pessoas, né, que têm os seus movimentos únicos, exclusivos, autênticos, tá, isso daí está em todos, está em cada um. Como eu digo, isso se chama autenticidade, né? O objetivo não é você encontrar pessoas que espelhem a sua própria convicção, porque o mundo está cheio disso, né? Se acredita no mesmo que eu, aí eu converso com você, se não, né? Mas assim, o objetivo é você exercitar a sua autenticidade através da convivência com aquilo que é diferente, tá? Para que você aceite a si mesmo, nem melhor e nem pior do que ninguém. Esse é um aprendizado ali. Então, qual que é o quinto passo? Quinto passo é a humildade. Humildade é extremamente necessário quando você passa por grandes perdas, paralisações, você tem que mudar, buscar o novo. Então a humildade, ela desperta o quê? O reconhecimento e a ajuda. E essas palavras vêm exatamente nessa ordem, né? É preciso ser humilde para reconhecer as suas fragilidades e limitações, e assim você busca e encontra ajuda. Então, no mito de Órion, o que acontece depois que ele perde a visão, é guiado pelo anão, né? Então, o anão leva ele a uma ilha, onde tem uma ninfa que tem a capacidade de curar os seus olhos. Então, quando ele chega lá, não somente ela cura os seus olhos, mas ela se apaixona por ele também. Então, ele passa um longo tempo de prazer, de conforto naquela ilha paradisíaca, né? Então, com a bela ninfa apaixonada, algo que ele nunca tinha vivido, porque a trajetória de Órion era assim, era batalha atrás de batalha e cancelamento atrás de cancelamento, né, porque as pessoas fugiam dele. Então, ali ele estava encontrando uma coisa que ele nunca teve. Então, mas assim, qual que é o problema ali, né? Porque o que no começo parece ser um prêmio, né? Nossa, é o final feliz de Órion. Isso daí encerra uma armadilha muito perigosa para a jornada humana. Qual é? O comodismo. Então parece ser um final feliz, mas não é ainda, né? Então, no sentido humano, esse encontro com essa ilha, nossa, ali a ninfa curou, tá, tem abundância de tudo, né? Então, o que representa esse comodismo? O comodismo do prazer, porque o comodismo é uma coisa muito da matéria, né? Não é uma coisa da alma. A alma não é esse nível de comodismo que ela considera. Então, sim, todos nós precisamos de pausas, de modos de descontração na vida, claro, né? Mas o problema acontece quando nós desejamos eternizar essa relação. Aí nós voltamos a vida somente para o aspecto do prazer da matéria, né? Então, e começando ali, despertando o hedonismo. Então, nós corremos o risco de confundir o quê? A pausa restauradora como o destino final. Então, permitindo que a busca pelo prazer material eclipse a nossa evolução.
Porque o que que acontece, né? Contando a história, todo mundo pensa, olha, felizes para sempre, tem que ficar felizes para sempre porque tem tudo. Mas será que isso é? Porque a gente tem que buscar, a gente tem que evitar que a busca por esse alívio se transforme numa prisão que nos impede de seguir adiante. O que nos impede de seguir adiante? O que nos impede é uma sensação de não estou feliz, uma inquietação. A inquietação é da alma. Então a alma fala, olha, o corpo, para o corpo, tudo isso pode ser felicidade, mas para mim não. Então nós chegamos no 6º passo de Orion, que é a revelação. Então o sentido da vida, ele tem uma grande finalidade, o encontro consigo mesmo e o seu propósito. Então assim, esse é o grande dilema da humanidade desperta, né? Quem sou eu? O autoconhecimento, qual é o meu propósito? Aonde que a minha vida floresce melhor? Então o propósito que não é transformar a sua vida numa colônia de férias. Esse não é o objetivo da gente aqui, por mais legal que seja passar temporadas em colônias de férias, né? Mas a vida, ela precisa dos sentidos da alma também. Então, desenvolvimento e envolvimento com esse significado vamos dizer, aí sim você abriu um caminho para essa felicidade que a gente imagina, mas ainda não sentiu. Então, por quê? Porque aquela inquietação que eu falei, né? Inevitavelmente, todas as pessoas vão sentir. É o que? É a busca por essa felicidade, essa plenitude que a gente ainda tem que desvendar. Então a gente não entende porque a gente não aprendeu a conhecer essa felicidade ainda. Essa é a questão. Então vejam só, no mito de Orion, o que acontece? Ele recebe um chamado de Atena para ver a si mesmo. Então, e para viver a sua inteireza, a inteireza daquilo que ele está vendo. Então, assim como no mito de Enéas, de Ulisses, as pausas cômodas, né, de prazer são sempre interrompidas pelos deuses. Então, em nós somos constantemente convocados também por esse divino. Aquela centelha que tem lá dentro de nós, que interrompe as nossas pausas cômodas, né? Pedindo para a gente abandonar o quê? A superficialidade em prol dessa inteireza. Porque é ali, é vivendo essa inteireza que o sentido de felicidade chega. Então sempre há algo divino que nos chama também para cumprir essa tarefa. Sermos inteiros com nós mesmos e irmos em busca desse ideal. Então no mito de Orion, ele acorda e o que ele vê? Ele olha para si e se vê vestido de caçador. Então ele compreende a si mesmo nesse momento. Então a revelação é o instante decisivo em que nós compreendemos também quem somos e nos dispomos a cumprir o chamado para realizar o nosso ideal mais autêntico. Então Orion, ele se vê como caçador, ele já entende que ele tem que tomar uma decisão nova ali, fazer uma escolha. Aí a gente chega no último passo, que é o 7º passo de Orion, que é a escolha. Então a escolha é assim, olha, na medida em que vai aumentando a compreensão de si mesmo, quando você vai entendendo, pera, eu sou assim. Então uma nova oportunidade para que você faça uma escolha se apresenta sempre. Então vejam só, Orion, quando ele se descobre caçador, o que ele entende? Ele decide o quê? Ir em busca do que lhe corresponde, que é a floresta. Então, naquele momento de decisão, ele considera a ilha paradisíaca, a ninfa amorosa, o conforto, a abundância que estão ali, mas quando ele olha para si, eu não tenho nada a ver com isso. Certo? Então o comodismo chega nesse momento, fala, olha, não dá para ficar acomodado o tempo todo. Então, Orion, ele escolhe o quê? Ele escolhe atender a sua alma inquieta, mostrando que o amor só se encontra nessa relação profundamente sentida por ela, não apenas pelos prazeres do corpo, do ego, certo?
Então vejam como o medo de ir em busca de nós mesmos se manifesta na prisão pelos desejos, pelos confortos materiais, porque contentar isso, somente isso, vira uma prisão. Então a grande escolha do ser humano é entre os prazeres do corpo e da alma. Porque quando ele opta pela sua autenticidade, ele vai enfrentar o medo do isolamento plantado pela sociedade, né? Mas ele vai colher em contrapartida a liberdade de ser quem realmente é. Então, para isso, nós temos que confrontar as mentiras que são contadas, né, por esse medo. O medo, ele é cheio de contar mentiras, de que você não pode, ele nunca quer te tirar daquele lugar. E o quanto isso, né, ouvir essas histórias, nos aprisiona o quê? A mediocridade. Então, aquilo que nós podemos encontrar de felicidade plena, né, somente no âmbito material, o que essa sociedade fala? Olha, se você tem tudo e não está plenamente feliz, o problema não é das coisas da sociedade, o problema é seu, você que tem que resolver. E aí a pessoa vai, faz terapias, eu tenho essa angústia, eu tenho essa intuição, esse algo mais, que é como se algo quisesse ser rompido de lá de dentro e viver no mundo. E assim, outra mentira, né, de que o caminho da autenticidade, a mudança é um caminho perigoso, solitário, incerto, né, você pode perder tudo e não ter nada. Então assim, veja, claro que não é uma verdade, né. Então, mesmo, vocês vejam no mito, mesmo considerando todos os riscos, Orion, ele parte em busca da floresta. Mesmo que a sua única companhia que restasse fosse os cães dali para frente. Então, mas para a surpresa de Orion, né, o que foi? Ele encontra Ártemis, né, a deusa caçadora lunar. E eles se tornam grandes amigos, grandes companheiros, e se amam também, mas em silêncio, porque eles acabam tendo medo de que isso vá despertar algo, né? Algo de fúria, né? Tem o irmão da Ártemis, algo de traumático, né? Quantas vezes Orion foi rejeitado? Então eles ficam felizes na convivência um com o outro, no companheirismo. Então mostrando o quê? Que o amor que vive ali é um amor de alma, não é um amor de corpo. Então, no caminho humano, quando nós vamos ao encontro desse ser autêntico, pode diminuir sim o número de relações, até a quantidade de coisas materiais, mas não porque essas coisas fiquem impossíveis para você ou porque fujam de você, fiquem difíceis de conseguir, mas porque em você diminui a sua necessidade pelas coisas supérfluas, pelas pessoas vazias. Você não quer mais ficar perdendo tanto seu tempo. Essa é uma verdade. Então as relações, elas se tornam o quê? Mais qualitativas, mais significativas. Então, como nesse encontro de Orion e Ártemis, eles se encontram e nesse sentido de comunhão que eles vivem de almas, né? E não de superficialidade material, eles são muito felizes. Então, Orion, ele é essa jornada profunda, certo? Da autodescoberta, da superação dos limites e da transformação interior. Então, vamos viver os seus 7 dias, né? Nós já estamos no segundo, né? Até 20 de junho, no dia 21, começa a constelação de Gêmeos, depois eu faço um outro vídeo aqui, mas vamos viver esses dias de Orion, que são muito especiais esse ano, evocando o nosso aspecto sagrado, que sempre tenta nos guiar para longe dos abismos da vida, longe das incompreensões, e para que para que a gente vá cada vez mais próximos da nossa essência divina. Então, meu recado final é, olha, descubra o seu caçador, que busca o quê? O que é o caçador? Ele busca a verdade. Encontre a sua floresta. O que é a floresta? É o território fértil do seu coração. E acolha o amor e a amizade da sua Ártemis, que nada mais, nada menos é a sua alma,
tá bom? Então, nos meus recados finais, sempre falo, olha, leitura de mapas, livros de astrologia e cosmoterapia, cursos de astrologia sideral. Eu estou programando até um curso presencial aqui em São Paulo, para começar em julho. Quem for aqui da cidade, eu tenho muita saudade dos cursos presenciais, né? Então, amo também o online, mas vai ter essa oportunidade aqui. E abraços estelares e até o próximo vídeo. Obrigada!